Olá pessoal, olha, urgente, quando eu falo para vocês que a cada momento é uma revelação nova envolvendo o Bolsonaro e que é difícil o Bolsonaro não ser preso, eu queria, e eu estou fazendo essa live para trazer para vocês agora uma bomba que sai da revista Veja sobre o envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Toda semana tem um rolo novo com o Bolsonaro. É impressionante. Ele vai agora para o 5º depoimento na Polícia Federal. Mas isso aqui que eu vou falar para vocês, isso aqui é muito grave. É muito grave. Veja bem, a revista Veja saiu com a matéria dizendo que a Polícia Federal já tem provas do envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E como é que eles conseguiram essas provas? Conseguiram essas provas pelo telefone do tenente-coronel Mauro Cid. Eu sempre falei aqui para vocês que não tinha outra história. O Bolsonaro era o autor intelectual, era o mandante daquela tentativa de golpe. Toda a trajetória. Ele arquitetou aquele golpe desde o começo. Vocês viram que há 2 dias atrás, com a prisão do hacker de Araraquara, o Delgatti, e o Delgatti lá, que vai depor na CPI na próxima quinta-feira, tá? Vai ter depoimento na CPI do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do Delgatti na quinta-feira. O Delgatti disse que se encontrou com o Bolsonaro e ele pediu 2 coisas. Primeiro, fraudar o sistema eleitoral. Ele queria que o Delgatti tentasse entrar, porque eles queriam mostrar que tinha fraude, para tentar dar um golpe depois. E o segundo foi grampeando o Alexandre de Moraes. Esse Delgatti entrou no e-mail do Alexandre de Moraes. Mas eu quero voltar aqui à revelação de hoje. Isso aqui é prisão do Bolsonaro, tá, pessoal? Eu tenho falado que o problema de Bolsonaro não é só inelegibilidade. Para mim, ele vai ser condenado várias vezes para prisão. Uma pela tentativa de golpe, vai ficar claro que foi ele que participou, organizou, orquestrou tudo. E a outra é por corrupção. Porque esse telefone do tenente-coronel Mauro Cid, eu já falei para vocês 1000 vezes aqui, olha, é corrupção braba. Dinheiro entrando pela conta, ele era uma espécie de operador financeiro, pagava as contas da Michelle Bolsonaro, era o mesmo esquema da rachadinha. Mas eu quero ler aqui a bomba de hoje, né? Bolsonaro está envolvido diretamente no plano de golpe de Mauro Cid, diz revista Veja. Informações foram passadas por investigadores da Polícia Federal para a coluna Radar da Veja. Já há elementos para apontar o envolvimento direto do ex-presidente Jair Bolsonaro no plano de golpe encontrado no celular do ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel Mauro Cid, que está preso há 3 meses. As informações foram passadas por investigadores da Polícia Federal para a coluna Radar da Veja. Você sabe, pessoal, que isso aqui acontecendo, isso aqui é prisão, tá? Tentativa de golpe. Se mostra o envolvimento direto do Bolsonaro, se a PF indicia ele e se vai para julgamento no Supremo, ele vai ser preso. Alguns dos inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal, são vários contra Bolsonaro, estão em fase de conclusão e Bolsonaro deverá ser indiciado. O que tem no celular? Militares e apoiadores do entorno de Bolsonaro conspiravam para tentar anular o resultado da eleição de 2022, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos documentos contidos no aparelho, olha só, isso aqui é informação da Polícia Federal. Um dos documentos contidos no aparelho é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador. Nele é apresentado um plano baseado numa tese controversa em que militares poderiam ser convocados para arbitrar conflitos entre os poderes.
Olha, pessoal, você que está entrando agora, eu estou lendo aqui uma matéria da revista Veja, do tenente-coronel Mauro Cid, o envolvimento direto de Bolsonaro na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? E estou dizendo que um dos documentos achados no aparelho foi esse documento intitulado Forças Armadas como Poder Moderador. O documento traz uma espécie de passo a passo do golpe. E não é o mesmo da minuta golpista encontrada com o ex-ministro Anderson Torres. Isso aqui é, digamos assim, uma minuta golpista mais explícita. Segundo plano, Bolsonaro deveria encaminhar as supostas inconstitucionalidades praticadas pelo Judiciário aos comandantes das Forças Armadas. Os militares, então, poderiam nomear um interventor investido de poderes absolutos. Esse interventor, na sequência, poderia fixar um prazo para o reestabelecimento da ordem constitucional. Assim, poderia suspender decisões que considerasse inconstitucionais, como a diplomação do Lula. Além disso, poderia afastar preventivamente ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, que na época integravam o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é um delírio, pessoal. Como é que esse pessoal, mas eles tramaram, eles organizaram e queriam dar um golpe mesmo. Um delírio completo. No lugar, convocariam os substitutos. Isso tudo estava escrito. Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. Relatório de 66 páginas. Os documentos publicados pela Veja fazem parte de um relatório de 66 páginas produzidos pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Foi encontrado ainda no telefone de Mauro Cid outro documento, onde é aventada a hipótese de decretação de estado de sítio, uma das medidas mais extremadas previstas na Constituição para situações excepcionais, como em caso de guerra. Isso aqui, pessoal, é muito grave. Olha, eu quero que você reflita comigo. Se tem esses documentos que vinculam diretamente Bolsonaro nessa tentativa de golpe, ele não escapa de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, pessoal. Não escapa. Ele vai ser condenado. Atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime, passível de prisão. A prisão se aproxima de Bolsonaro, pessoal. Eu tenho acompanhado todos esses fatos. Eu sei de tudo que está acontecendo nesses inquéritos. Eu digo para vocês, é impossível esse cara se livrar da cadeia. Por vários motivos. Vai ser corrupção e vai ser tentativa de golpe. Aquele episódio dessa semana do hacker de Araraquara é muito grave. É muito grave. Não é qualquer coisa. E esse Delgatti, que é o hacker de Araraquara, está querendo fazer delação premiada, pessoal. E ele revela. A Carla Zambelli, que vai ser caçada e também acho que vai ser presa, ela levou esse hacker de Araraquara para conversar com o Bolsonaro. Ela levou esse hacker de Araraquara para conversar com o Valdemar Costa Neto. E o hacker de Araraquara disse de forma muito clara que o Bolsonaro pediu para ele invadir o sistema das urnas eletrônicas. Eles queriam dizer, olha, houve uma fraude. É fraude. Esse hacker de Araraquara, pessoal, eles tiveram a cara de pau. Fez uma reunião com o ministro da Defesa. Vocês lembram de um documento do Ministério da Defesa dizendo que não poderiam assegurar 100% de certeza da questão das urnas eletrônicas, que não eram fraudadas? Foi o hacker que escreveu. Olha que coisa, cara. Olha que situação. Agora, esse hacker é o seguinte, viu, pessoal? Que ele acerta, ele acerta. Ele que acabou com aquela coisa da Lava Jato, né? Foi ele que fez aquelas gravações que desmoralizaram, que mostraram que aquela operação Lava Jato tinha combinações e mais combinações. Foi ele. E aquilo ajudou a libertar o Lula. E ele vai ser o cara que vai prender o Lula, tá? É muito fio desencapado. São muitos homens bombas. É o tenente-coronel Mauro Cid, esse hacker de Araraquara. Eu queria falar de uma outra coisa, pessoal, que surgiu de ontem para hoje. Vocês viram também que o tenente-coronel Mauro Cid, esse que era o homem da grana do Bolsonaro, que pagava as contas da Michele Bolsonaro, olha só, Mauro Cid tentou vender Rolex recebido em viagem oficial. Revelam e-mails. Você entendeu que esse Mauro Cid,
Quebraram o sigilo telemático das mensagens do WhatsApp. Quebraram o sigilo bancário. Nesse sigilo bancário, pessoal, é devastador. Várias empresas colocando dinheiro na conta dos ajudantes do Tenente Coronel Mauro Cid. Tem esse dinheiro sendo triangulado para pagar despesas pessoais da família Bolsonaro. Agora, daquelas joias, olha o que esse vagabundo, olha o que esse cara fizeram. Mauro Cid, aquele Rolex, daquelas joias, ele tenta vender. Aquele era um presente que foi dado ao Estado brasileiro. E ele tenta vender o Rolex com a ajuda de uma assessora presidencial. Veja lá. Mauro Cid tentou vender Rolex recebido em viagem oficial. Revelam e-mails. Em troca de e-mails obtidas pela CPMI, isso aqui foi vazado da CPMI. São documentos sobre os e-mails. Troca de e-mails obtidas pela CPMI do 8 de janeiro. Ex-ajudante de ordem disse que não tinha certificado de garantia, já que o relógio foi recebido como presente em viagem oficial. Olha só aqui. Isso aqui é uma matéria da CNN, Pedro Nogueira. Matéria de hoje. Isso é notícia fresca. O Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tentou vender um relógio de luxo recebido em viagem oficial ao Reino da Arábia Saudita. A informação consta de documentos recebidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Em troca de e-mails obtidas pela CPMI, um interlocutor responde a Mauro Cid agradecendo pelo interesse em vender o relógio e questiona se a peça tem certificado de garantia original. Está tudo nos e-mails, pessoal. O remetente explica ainda que o mercado para relógios da marca Rolex usados está em baixa, já que o valor de produção é muito elevado. Cid responde que não possui certificado, já que o relógio foi recebido como presente em viagem oficial, mas garante que a peça nunca foi usada e estima seu valor em $60 mil, quase R$300 mil. O relógio da marca Rolex é descrito como um modelo Oyster Day em ouro branco, platina e diamantes, com pulseira modelo Presidente, caixa em madrepérolas e diamantes. De acordo com registros do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, também obtidos pela CPMI, o relógio foi oferecido pelo rei Salman bin, da Arábia Saudita, durante visita oficial em outubro de 2019. É mais uma investigação. Vocês que me acompanham em lives, a investigação prossegue em busca de detalhes que ainda não foram esclarecidas pela troca de e-mails. As mensagens não deixam clara a identidade do interlocutor, que faria a ponte para a venda. Além disso, não há indicações se a conversa foi adiante para concluir a negociação ou se foi deixada de lado. Aí é que vai. Nessa viagem, a comitiva presidencial recebeu 2 conjuntos de joias. São aquelas joias, aquela da Michele Bolsonaro, né? E por aí vai. É mais um escândalo, né? Porque esse é outro inquérito que tem, tá? Do roubo das joias. Aquilo ali, o Bolsonaro tentou reaver aquelas joias até o último dia, antes da sua fuga, antes dele sair aqui do Brasil para os Estados Unidos, ele tentou reaver aquilo. Pessoal, olha, é isso aí. É mais um fato. Se confirmada essa história da Polícia Federal, da revista Veja, de que já tem a ligação direta de Bolsonaro com a tentativa de golpe de 8 de janeiro e que ele vai ser indiciado pela Polícia Federal, isso aqui eu posso assegurar a vocês. Isso aqui no Supremo Tribunal Federal não tem outro caminho. Vai ser prisão de Bolsonaro.